Nem sempre encontrar uma mina de ouro é sinal de sorte. Pode ser sinal de morte. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Tommyknockers são uma espécie de leprechaun, muito baixos, com barba grisalha, mas não são deformados. São como homens pequenininhos que usam roupas de minerador. Seu nome significa batendo nas paredes ou batidas nas paredes, que é uma referência às batidas que são ouvidas nas minas antes do desmoronamento. E para alguns eles não são apenas travessos, já que roubam comida, escondem as ferramentas dos mineiros. Mas eles são também malignos, porque essas batidas seriam eles mesmos causando o desmoronamento por não quererem nenhum humano roubando seu ouro. Já para outros, essas batidas são um aviso para que os mineiros deixassem o lugar em segurança antes que tudo desabasse. E até então os Tommyknockers sempre foram vistos como lendas ou como apenas superstição dos mineradores. Mas não é bem assim. Pelo menos não em Idaho Springs, no Colorado. A cidade foi fundada em 1889 por garimpeiros para que fosse uma cidade dormitório. Tornou-se mais tarde um centro do distrito da mineração. E hoje é uma cidade turística, não somente por sua história, mas também pelos seus preciosos tesouros paranormais, as minas de ouro Phoenix e Comstock. A mina Phoenix começou suas atividades em 1871, antes da fundação da cidade. Só que as condições de trabalho eram mais que desumanas. Eram jornadas longas, praticamente sem descanso, cavando atrás do ouro. Isso acabou fazendo com que muitos erros fossem cometidos pelos trabalhadores, erros pelo cansaço e que foram fatais. Mas não foram apenas os mineradores que morreram ali. Em 1959, 2 jovens foram assassinados a poucos metros da ilha. Ao que parece, eles ficaram sabendo que havia alguns barris, estavam cheios de material radioativo, escondidos próximo à mina. Por curiosidade, pararam o carro ali para ver os tais barris do governo. Suas esposas ficaram por horas esperando por eles, que nunca mais voltaram. Alguns dias depois, seus corpos foram encontrados, cada um com um tiro certeiro na nuca, e os relatos contam que o assassino teria sido encarregado de vigiar as minas e os barris. Há também relatos de bruxaria no interior da Phoenix. Ray Collins, também conhecido como Warlock, fazia ali seus rituais, que incluíam sacrifícios com sangue. E com esses rituais, ele teria levado muitas entidades perversas e muitas almas para dentro da mina. Entre essas entidades estariam os Tommyknockers. Antes de morrer, seu último desejo foi que suas cinzas fossem espalhadas em um ponto da mina que ele mesmo havia determinado. E assim foi feito. E por tudo isso acredita-se que seja ele o causador de todo o mal existente lá dentro. Mesmo depois de desativada, muitas pessoas fazem questão de visitá-la, principalmente os investigadores paranormais, porque é um lugar com forte atividade. São muitos os avistamentos de fantasmas e sombras, passos, vozes e algo que os turistas já disseram ser parecido ao som de ferramentas vindo do fundo da mina. Como eu disse, muitas pessoas acreditam que os pequenos Tommyknockers sejam apenas folclore. Mas depois de fenômenos na mina Phoenix, muitos pesquisadores passaram a ir até lá com o propósito de encontrá-los, e alguns já fizeram descobertas bem interessantes. Em uma das muitas investigações paranormais, uma câmera captou uma silhueta muito pequena que parecia usar um chapéu espreitando atrás de uma pedra. Ele ficou ali por algum tempo e depois se escondeu. Turistas também ouvem batidas nas pedras que ecoam por toda a mina. Lá ocorrem mudanças bruscas de temperatura e, além das batidas, são ouvidas vozes sussurrando.
Os moradores mais antigos da cidade dizem que essas batidas são, sim, os Tommyknockers, pedindo aos vivos um pouco de sossego para trabalhar. Outra assombração que causa muito medo e sensação ruim é o que acreditam ser o fantasma do Warlock. Ele costuma atravessar o lugar usando um capuz e ele mexe com a energia tanto dos vivos quanto das outras entidades presentes. O exato ponto onde suas cinzas foram deixadas está trancado e apenas o dono da mina tem a chave. Não é permitido o acesso nem aos visitantes e nem aos trabalhadores, porque é muito perigoso devido à energia ruim. Acredita-se que seu poder é ainda tão forte, mesmo depois dele morto, que é capaz de invocar e prender ali os Tommyknockers. Duas figuras perambulando pelas cavernas podem ser os fantasmas dos 2 homens assassinados. Mesmo tendo sido mortos fora da mina, a energia do feitiço de Ray, ou até mesmo a dos outros fantasmas, podem tê-los atraído. E eles acabaram ficando presos. O que assusta muito os visitantes são os inúmeros flashes que aparecem por toda a mina, como se muitas lanternas estivessem piscando. Além dos relatos de pessoas que sentiam suas calças sendo puxadas na altura da canela. Baterias de câmeras, de celulares são drenadas e os microfones falham. Há também muita energia estática, tanto na eletricidade do local quanto nos gravadores. Isso sem contar no súbito ataque de pânico que muitos já sentiram. Os mistérios não estão apenas dentro da mina, mas também nos arredores. Moradores dizem que as proximidades são a área do Pé Grande e disseram tê-los visto. Muitos ouviram sons semelhantes a grunhidos e outros ainda dizem que à noite é possível ouvir passos pesados, principalmente próximo ao alojamento dos mineiros. Não é certo, não é certeza que se trata do Sasquatch, já que os céticos dizem que são ursos. Só que apesar de ser sim um território habitado por eles, ninguém jamais viu um urso chegando tão perto de lá. Os mais velhos juram que se trata de um metamorfo. Esse alojamento também é assombrado e assusta por estar ainda com os móveis, capacetes, roupas e cobertores. Apesar de estar tudo empoeirado e bagunçado, a impressão é de que os mineradores vão voltar logo. Mas pelo som dos passos, das vozes e pelo frio que faz lá dentro, parece até que eles já voltaram. Não muito longe dali está a mina Comstock, ainda em atividade, mas não menos assustadora. E o medo já começa ao entrar, porque é um lugar muito baixo e estreito, com muita lama, difícil de caminhar e totalmente claustrofóbico. Foram muitos os trabalhadores que chegaram a desmaiar devido à sensação ruim lá dentro. Não apenas pela claustrofobia e falta de ar, mas também pela energia pesada que circula na mina. Todos eles estão caminhando em cima de cadáveres. Os cadáveres dos companheiros que foram soterrados ali muitos anos antes. E eles sabem que suas almas estão presas àquele lugar. Gravações captaram vozes masculinas, algumas parecem raivosas, e uma psicofonia captou a voz de um homem dizendo: "Vão embora". A impressão é de que essa voz vem do fundo da mina, como se alguém estivesse ali, escondido pela escuridão. Como muitas mortes ocorreram ali, muitos também são os fantasmas, facilmente filmados e gravados. Essa foto mostra claramente a silhueta de 2 homens carregando uma lanterna. Por que esses trabalhadores não se desprendem das minas? Nós nunca vamos saber. E também não podemos saber como os Tommyknockers foram parar ali dentro. Apenas resta a teoria dos feitiços. Mas tudo leva a crer que todos os fantasmas e entidades que ali estão foram de alguma forma atraídos e aprisionados por Ray, que apesar de morto, ainda domina todo lugar. Semana que vem eu volto, com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.